A OAB divulgou dados que mostram aumento no número de justiçamento em Alagoas. Uma pena isso, né, gente? Terrível, né? Vamos ao vivo agora com o repórter Bruno Protásio, que vai trazer essas informações aqui no Fenômeno. Bruno, boa tarde mais uma vez, nos atualize. Olá, Wilson, boa tarde a todos que acompanham o Fique Alerta. Realmente houve esse aumento, segundo os dados divulgados pela OAB recentemente, e para a gente fazer um comparativo, em 2015 foram 36 casos de justiçamento e 3 mortes. Em 2018, já no ano passado, foram 114 casos contabilizados com 12 mortes. E neste ano já tem também um balanço dos casos registrados, 91 casos e 15 mortes, já inclusive superando o número de mortes do ano passado. A gente teve casos inclusive no início desse mês, já recentes, inclusive que terminou na morte de um homem com facadas em Arapiraca. Ele foi perseguido pela população, suspeito de assaltar uma pessoa lá no município de Arapiraca e terminou morrendo vítima de uma facada. E também tivemos outro caso no dia anterior, inclusive, no começo do mês, em que um homem suspeito de praticar um assalto a uma mulher no bairro do Poço, aqui em Maceió, foi atropelado. E ele não faleceu, ele foi conduzido para o HGE, mas foi outro caso registrado também. Um em Arapiraca, outro em Maceió, já no começo desse mês. Eu estou ao lado do Daniel Gueiros, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Doutor Daniel, sobre estes casos, esse aumento, isso tem sido uma preocupação para a comissão? Boa tarde. Boa tarde. É uma preocupação constante, inclusive porque nos últimos anos temos presenciado aumentos sucessivos nos casos acontecidos. E isso tem uma motivação, doutor? Há um prognóstico da comissão em relação a estes casos? Olha, o que se percebe é que é um reflexo da indignação popular em relação ao poder público. Necessariamente quanto à sensação de impunidade que vem acontecendo, né? Então a população ela acaba ficando saturada e em alguns casos ela se sente legitimada para praticar esses atos de violência, né? Acreditando que está fazendo justiça. Quais são os principais riscos que isso causa, inclusive, para a sociedade? Olha, além de fragilizar a imagem do poder punitivo estatal, isso pode trazer um cenário caótico, porque os casos aumentam e, normalmente, a violência praticada contra o suspeito é mais grave do que o crime que ele supostamente teria praticado. E nesses casos, há uma forma de combater isso, lutar para que isso possa diminuir? A comissão tem adotado algumas estratégias em relação a esses casos? Sim, é necessário haver principalmente um trabalho coletivo de conscientização. A comissão ela trabalha cobrando a apuração dos crimes, porque realmente há um outro crime sobre esse contra o suspeito. Então a comissão ela trabalha atendendo os casos das vítimas de violação de direitos humanos em geral, e esses casos se incluem nessa esfera, mas também com a conscientização coletiva, porque é necessário que todos estejam cientes de que não há em nenhuma lei, em nenhum artigo da Constituição, permissivo para esse tipo de atitude. E é importante sempre ressaltar isso para a população. Não adianta você combater um crime cometendo um outro tipo de crime. Isso, exatamente. O sentimento de impunidade, né, no momento do crime, ele não pode servir como um pano de fundo para a prática de um ato cruel, porque esses casos de mortes costumam ser praticados com requintes de crueldade. Doutor, obrigado pelos esclarecimentos sobre essa situação do justiçamento, esses números de casos que estão crescendo. Inclusive, a gente já tem, antes do fechamento do ano de 2009, um número maior de mortes por estes casos de justiça, tentativa de justiça feita com as próprias mãos em relação ao comparativo com o ano passado. 2019 já superou esse número. No ano passado foram registradas 12 mortes. Neste ano, que ainda nem terminou, já foram 15 mortes por conta deste tipo de justiçamento. Wilson Júnior.